Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Na aula de hoje, vamos conceituar dados, falar sobre os tipos de dados, analisar o ciclo de vida de um dado e os seus aspectos de gestão. Muitos autores falam sobre dado diferenciando de informação. Para o nosso estudo, precisamos de uma definição mais consistente e vamos fazer isso usando teoria matemática. Seja A um conjunto de meios onde podemos representar um signo, papel, fita, ar, cérebro, etc. B. Um conjunto de signos, por exemplo, desenhos, bits, números, letras. C. Um conjunto de significados, tais como idade de Pedro, nome do cliente, etc. Se fizermos a operação matemática de cartesiano entre esses três conjuntos, A cartesiano B, cartesiano C, eu vou obter conjuntos de triplas. Essas triplas vamos chamar de dados. Portanto, um dado para mim é um conceito matemático de uma tripla que tem um elemento do conjunto de significados, um elemento do conjunto de meios e um elemento do conjunto de símbolos. Portanto, um dado é uma tríade que nunca pode ser desassociada. Quanto ao tipo de dados, eu vou chamar de dado básico quando ele é obtido diretamente por observação no mundo real. Esses dados normalmente são caros, o tempo de vida deles é eterno, precisa ser definido e são irrecuperáveis em caso de perda. Uma vez no mundo simbólico, muitos dados são processados. Então existem dados que são obtidos através do processamento. São chamados dados elaborados. São dados de vida muito curta, só interessam para a tomada de decisão gerencial e o custo é o custo do processamento. E no caso de perda de dados, basta repetir o processamento. O terceiro tipo de dado é o dado equivalente. Ele é bastante poluidor devido à facilidade de utilitários em reproduzi-los. Os dados equivalentes devem ser gerenciados com muita cautela, pois são poluidores, embora sejam muito úteis para fazermos o tratamento de segurança de dados. Na administração, para estudarmos um recurso, nós verificamos o seu ciclo de vida. Existem 4 etapas no ciclo de vida de um recurso. A sua fase de planejamento, onde todos os seus aspectos são definidos. A fase de obtenção, colocar o recurso na empresa. Uma vez dentro da empresa, ele deve ser administrado. E quando não mais interessar a empresa, ele é devolvido ao mercado, ele é eliminado. Vamos tomar o recurso pessoal como exemplo do ciclo de vida do recurso. Na fase de planejado, eu tenho as atividades de definir o quadro de funcionários, definir os cargos e salários, definir o perfil de um posto de trabalho e outros aspectos. Na fase de obtido, eu coloco o recurso na empresa. Então, eu tenho atividades como recrutar, selecionar e admitir. Uma vez dentro da empresa, o recurso precisa ser administrado. Então, no caso do recurso pessoal, eu tenho que controlar a frequência, pagar, treinar, promover, dar benefícios e outras atividades. Quando o recurso não me interessar mais, eu vou para a fase de eliminado. Existem várias atividades para eliminar o recurso pessoal: demitir, aposentar, transferir, entre outras. Olhando para o recurso dado, eu vou planejar prioritariamente os aspectos de segurança, armazenamento, utilização e custo, os quais serão detalhados. Com relação à segurança, temos uma norma que nos ajuda a fazer essa tarefa, é a ISO 27000. Ela define desde as políticas de segurança até a parte de gestão de incidentes. O dado equivalente é muito útil para se fazer programas de backup. Um backup é uma cópia de um acervo de dados. Eles são feitos visando diversos aspectos de segurança, seja ela acidental ou intencional. Temos um conjunto de normas que trata a segurança. É a família ISO/IEC 27000. Nesta família, temos a ISO 27000, que são informações básicas sobre a norma. A ISO 27001 traz base da implementação para um sistema de gestão de segurança da informação dentro de uma organização. A ISO 27002 define como se deve fazer a certificação profissional e várias práticas profissionais. A ISO 27003 traz diretrizes específicas para a implementação de sistema de gestão de segurança da informação. A ISO 27004 apresenta normas sobre métricas para a construção de relatórios. Na ISO 27005, apresenta-se as diretrizes para o processo de gestão de riscos da segurança da informação. No aspecto de armazenamento, o planejamento deve definir que dados serão colocados em papel, que dados especificamente deverão ser colocados em cada meio, que dados irão para o sistema de gerenciamento de banco de dados e, principalmente, qual o tempo de vida que cada dado básico terá.
A utilização é estudada segundo um aspecto matemático que vemos para dados. Então, com relação ao meio, eu vou definir quais são os meios que serão utilizados pela empresa, se é plástico, discos óticos, papel, fitas magnéticas, etc. Com relação aos símbolos, quais os conjuntos de símbolos válidos para cada meio especificamente e como se dará a formação de nomes que utilizarei na minha empresa. Aqui, podemos aproveitar para introduzir um conceito de meta-dicionário. Com relação aos significados, quais são os significados válidos para a empresa, em que condições eles são válidos, já definindo vários critérios de crítica e a definição de domínios de cada atributo. Os custos são fatores primordiais e fundamentais na gestão da informação. O dado deve ter o custo compatível com a sua utilização. O custo de um dado se reflete pelo armazenamento, pela recuperação e pelo grau de risco que traz para a empresa. Na fase de obtenção, precisamos definir as formas como esses dados entrarão para a empresa, que seguranças vamos introduzir para que o dado seja obtido de forma correta. Ele deve ser um dado consistente. Precisamos verificar também quais são os volumes envolvidos nessa obtenção e a periodicidade de obtenção desses dados. Para colocar o dado no mundo simbólico, eu tenho 4 etapas básicas. A primeira etapa é a etapa de apropriação. Nessa etapa, eu verifico como vou capturar o dado no mundo real e trazê-lo para o mundo simbólico. Na etapa de preparação, arrumamos os dados apropriados para serem digitalizados. Nessa arrumação, criamos o conceito de lote. O lote é um conjunto de dados apropriados colocados em uma certa ordem. Pode ser em ordem alfabética ou até ordem de data. Para cada lote, eu crio um conjunto de informações chamadas capa de lote. Nessa capa de lote, é comum termos data inicial, data final e soma de valores. A capa de lote me permite verificar na etapa de digitalização se o meu acervo foi digitado ou digitalizado corretamente, e depois ele precisa ser verificado. A etapa de validação, então, verifica se os meus dados foram digitalizados ou digitados de forma correta. Muitas vezes, existe ainda a necessidade de controle de erro. Por exemplo, se contratarmos a digitalização de um lote com controle de erro, precisamos digitalizar esse lote 2 vezes. Como mostrado na imagem, o lote 1 é digitalizado pela operadora A, criando o arquivo X, e também é digitalizado pela operadora B, criando o arquivo Y. Um programa pega os 2 arquivos e verifica as divergências, gravando os dados corretos em um arquivo e os dados divergentes em outro. Se os dados divergentes forem 0, eu tive 0 erros. Em um arquivo de dados divergentes, eu verifico se o número está compatível com o valor contratado. Outra estratégia é a do dígito verificador. É comum usarmos isso quando fazemos a digitação de alguns campos. Por exemplo, na conta corrente do banco, onde existe um dígito verificador. O dígito verificador é gerado por um algoritmo que é repetido quando se digita novamente o campo. Uma vez que um dado de interesse da empresa está digitalizado, ele precisa ser administrado e gerenciado. Um conceito importante é o de acessibilidade. Neste conceito, eu verifico o número de acessos no tempo. Na figura, o ponto P indica o momento em que o dado é destruído. Todo dado básico precisa ter o seu tempo de vida definido, assim como no imposto de renda, que precisamos guardar essas informações por 5 anos. Quando a informação aparece, é de interesse de muita gente, e esse interesse vai caindo com o tempo. Por exemplo, ao emitirmos uma nota fiscal, durante os 3 primeiros meses, várias pessoas vão querer acessar essa nota fiscal. O cliente, por motivos de reclamação, o departamento de contabilidade e outros usuários. E esse interesse vai caindo com o tempo. Outro aspecto importante é a tecnologia usada para o tratamento do dado. A tecnologia está ligada ao volume manuseado. Para uma determinada tecnologia, eu tenho um custo unitário no tratamento de um dado. Quando essa tecnologia começa a ficar cara, eu digo que ela saturou. É o nosso exemplo do ponto V0, papel, e eu passo para outra tecnologia, que tem o custo inicial mais caro, mas o valor unitário de tratamento da informação o torna mais barato, e assim sucessivamente. Vou sempre migrar para uma nova tecnologia em que vai ser mais cara na sua implantação, mas o custo unitário vai ficar mais barato. Então, o custo de tratamento unitário da informação depende da tecnologia que eu estou usando. Se considerarmos o gráfico de usabilidade que apresentamos e as tecnologias, vamos verificar que uma informação pode estar em todas as tecnologias. É única e exclusivamente o fator de custo. Se a nota fiscal é acessada frequentemente, ela deve ficar no SGBD por 2 a 3 meses. Depois, esse nível de acesso cai, e eu posso migrar para uma tecnologia mais barata.
finalmente para papel. Não devemos manter esse dado permanentemente no banco de dados, porque ele fica caro, e se ele não tem mais acesso, ele fica encarecendo o processamento toda vez que precisamos recuperar uma nova informação. Um aspecto importante na definição de sistemas é que um analista já defina por quanto tempo cada dado estará em cada meio específico e qual a forma de sua migração. Ainda na gestão, temos muitas informações sensíveis. Precisamos saber quem usa o dado, quem está habilitado a buscar determinada informação, com que periodicidade ele pode buscar as informações e, principalmente, quais os volumes transferidos. É permitido a um determinado usuário transferir todo um arquivo? Isso precisa ser controlado. Existem várias técnicas para se verificar quem acessa o dado. Podemos trabalhar com técnicas de senha, chaves e tokens e até alguns elementos biométricos. Quanto ao onde, hoje se investe muito em engenharia de recursos para colocar os dados perto de onde será tomada a decisão. Dispositivos móveis são muito úteis para isso. Um consumidor pode acessar suas informações bancárias em qualquer lugar que ele esteja. A informação deve estar disponível onde se toma a decisão. Pelo aspecto do como, a informação deve estar de forma que ela possa ser interpretada. Não adianta ter as minhas informações de forma binária digitalizada se eu não tiver um dispositivo para ler essa informação. Então o aspecto do como é fundamental. Outro aspecto importante é o quando. A informação precisa estar disponível no momento correto. Não adianta ter uma informação depois do momento da decisão. O ritmo da decisão é importante para definir aspectos dos sistemas. Muitas vezes encarecemos o desenvolvimento do sistema com várias características necessárias para decisões imediatas, quando o ritmo da decisão é mensal ou mesmo anual. Os custos devem ser uma preocupação permanente na gestão da informação. Eu devo fazer auditorias permanentes quanto ao custo e quanto à utilização. É importante monitorar toda a comunicação que usa dado sensível, avaliar quem está usando e como está usando esses dados sensíveis. Na fase de eliminado, o dado pode desaparecer por 3 motivos: ou por sabotagem, ou por um acidente, ou mesmo de forma intencional. Para eliminar o dado, vamos lembrar o seu aspecto matemático. Ele pode ser eliminado quanto ao meio, quanto ao símbolo e quanto ao significado. Ele é eliminado ao significado quando nós trocamos, por exemplo, o nome de um conjunto de dados. É evidente que com um bom estudo sobre o conteúdo eu posso recuperar esse nome. É uma maneira fraca de eliminar o dado. Uma outra maneira de eliminar o dado é com relação ao símbolo. Para isso, eu tenho que, dentro do mesmo meio, destruir os símbolos. Eu devo gravar brancos. Não basta, muitas vezes, formatar um arquivo. Eu preciso gravar branco intencionalmente para destruir os símbolos que existem. A maneira mais eficaz de se destruir um acervo de dados é destruir o meio. Quanto às formas de destruição de dados, eles podem ser, por exemplo, por sabotagem. Estamos incluindo na sabotagem também o roubo de dados. A sabotagem é muito mais comum do que se pensa. Deve-se tomar cuidado com as pessoas que têm acesso aos nossos conjuntos de dados. Muitas vezes, pessoas não ligadas diretamente ao trabalho com o computador têm acesso a eles e podem copiar arquivos estratégicos ou mesmo deletá-los. Devemos também lembrar da sabotagem eletrônica através de vírus, entre outras. O dado também pode ser perdido acidentalmente. O acidente pode ocorrer a qualquer momento. Existe uma equação matemática para tratar o acidente. O acidente é sempre uma condição insegura mais uma coincidência. Eu não tenho como prevenir as coincidências, mas tenho como prevenir as condições inseguras. É muito comum fazer grupos de prevenção de acidentes buscando identificar condições inseguras. Um dado básico tem sua vida definida por decreto. Portanto, ele deve ser destruído ao término da sua vida. Ele precisa ser assassinado. Neste caso, eu tenho uma destruição intencional de dados. A destruição intencional precisa ser formalizada, e isto é feita de maneira muito estruturada e formal quando tratamos de dinheiro. O Banco Central e a Casa da Moeda têm procedimentos formais para destruir o dinheiro utilizado. O mesmo deveria acontecer com os dados da empresa. A gestão de dados ainda está bastante incipiente. Hoje, na sociedade da informação, várias empresas exploram grandes acervos de dados. Dados de milhões de pessoas, onde registram suas preferências, seus hábitos, são apropriados por grandes empresas. Portanto, a gestão de dados hoje é estratégica e fundamental para a sobrevivência das empresas e precisa ser tratado de forma mais profissional. Caso tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.
Até a próxima videoaula.